Olá, meu nome é Erika Boldrini, eu sou pediatra e vim aqui para falar para vocês sobre a dor na criança. Na verdade, vou tentar abordar algumas particularidades da avaliação e do tratamento da dor na criança. Bom, então, tentando colocar a lente, né, naqueles rodapés que estão no livro, e muitas vezes até o que não está no livro. Então, é esse o objetivo de eu trazer algumas situações para a gente refletir. Então, esse aqui, né, é uma coisa muito peculiar, todo pediatra, né, já fez isso aí, que é o exame do pezinho, e a gente não pensa em dor, né, em analgesiar esse paciente. E a gente tem que ver que não só a lanceta, né, que deve doer muito, mas essa posição, quando se faz a expressão do pezinho para fazer o exame. Então, é esse o primeiro ponto, né, que eu trago como particularidade, que a gente não pensa na dor do exame do pezinho. Essa é outra situação, né, que às vezes chega o pediatra, às vezes nem chega, quando tem a briga de duas crianças, né, de dois meninos. Então, muitas vezes os dois acabam saindo machucados, né? Aquele que se diz, né, que se achou o ganhador da briga, às vezes ele nem tem tanta dor, né, por causa daquela sensação de ter ganhado da dor, e o outro acaba tendo muito dor, às vezes mais dor até do que é o referente aos machucados. Então, essa é uma outra coisa que eu trago para a gente refletir. E aquela dor, né, que a gente, essa sim, está muitas vezes dentro do hospital, que é mais do que uma dor, né, é o sofrimento que a gente vê de uma criança doente, de uma criança que muitas vezes tem até a dor física, a nossa acepção, mas ela tem mais do que isso. Então, são pontos que a gente traz para começar a nossa reflexão. Essa é outra coisa também, é muito corriqueira, né, para o pediatra. A criança que chega chorando até antes da punção, né, da picada, e ela sai chorando depois. Então, a gente nem sabe o que dói mais ali, né? Se é aquela situação da chegada para fazer um exame, para fazer uma coleta, ou se é a punção em si. E aí, né, a gente pensando muito no choro, né, a gente começa a associar que todo choro é porque a criança tem alguma dor. Mas nesse contexto, né, a pediatria, de novo, ela traz algo a mais, né? A criança, às vezes, ela está só fazendo uma birra e não tem choro. Então, começa a tentar mostrar, né, a dificuldade que é a gente avaliar a dor na pediatria. E aí, então, eu trago aqui a fábula do elefante, né? Que se a gente olhar só um pedacinho, né, cada pedacinho que a gente olha, a gente vai fazer um diagnóstico. Então, se eu olhar ali, vou achar que é uma cobra, que é uma lança, que é um leque, um muro, uma árvore ou uma corda. E aí, se a gente não olhar o todo, a gente nunca vai enxergar o elefante. Então, esse é o primeiro ponto, né, que a dor na pediatria, a gente precisa tentar olhar o todo, e não olhar especificamente, né, se tem um órgão doente, se tem algum machucado, alguma coisa assim. Então, né, a gente começa a pensar como que a gente faz para medir isso que a gente está falando. Então, existem alguns instrumentos, né? O primeiro que eu trago aqui são as escalas comportamentais, algumas vezes chamadas de escalas observacionais. Então, o que é isso? É quando a gente observa o comportamento, né, dessa criança e tenta inferir a isso que está tendo dor, né? Então, por exemplo, quando a gente olha esse bebê, a gente acaba, né, achando que ele está tendo dor, a posição a testa franzida, a posição das mãozinhas. Então, existem algumas escalas, eu trouxe essa aqui, por exemplo, né, para a gente tentar ir pontuando, né, conforme o que a gente vai observando o comportamento, né, as perninhas não dá para ver, acabou cortando aqui a foto, mas a gente vai pontuando e com isso vai tentando avaliar a dor dessa criança. Algumas crianças com déficit cognitivo, também a gente pode usar escalas como essa, e com isso, né, elas não conseguem expressar a dor, mas a gente consegue inferir que dor que essa criança está tendo. Mas aí eu trago um ponto, né? E uma criança como essa, que, por exemplo, sofreu um traumatismo craniano, ou tem um tumor cerebral que foi ressecado, né? Como ela não tem expressão, ela não tem movimento, como é que a gente avalia se ela está tendo dor ou não? Então, de novo, a escala observacional, essas escalas clássicas, não servem para um paciente como esse. Então, é um outro ponto, né? A gente tenta escalas para regulamentar dentro de uma enfermaria a dor da criança, mas a gente tem que ter
essa sensibilidade que uma mesma escala não serve para todas as crianças. Então, é difícil a gente conseguir adaptar para cada um. Nesse tipo de paciente em específico, né, o que se tem de mais refinado é a gente tentar entender que a espasticidade do paciente, a distonia do paciente, a desautonomia, muitas vezes estão significando dor. Né? Então, pacientes com grave déficit neurológico, severas lesões cerebrais, eles acabam muitas vezes demonstrando a dor para a gente com isso, né? Com distonia, com desautonomia ou com espasticidade. Aí uma outra criança, né, que eu trouxe para a gente refletir. Uma criança sedada, entubada na UTI. Será que ela está tendo dor ou não? Então, existem escalas, né, como a Comfort, por exemplo, que são a escala usada na UTI, mas a gente tem que pensar que a criança sedada, muitas vezes, ela pode ter nocicepção, né? E essa nocicepção, se ela não estiver muito bem analgesiada, ela pode ter dor. E muitas vezes pode se refletir como agitação. Então, às vezes, a criança está agitada, não acopla direito no respirador, e a gente tem que entender que isso pode ser dor. Lógico que essa agitação também pode ser delírio. Né? Então, é alguma coisa que é difícil e a gente tem que estar muito do lado da criança para entender esse refinamento, e a pseudoanalgesia tem que estar muito bem feita para a gente tentar evitar até que ela agite e que ela evolua com delírio. Bom, aí a gente chega, né, no que é dito o melhor, o gold standard, né, o padrão ouro, que é o autorrelato. Então, nada melhor do que a própria pessoa falar da dor dela. Né? Lógico que nas situações que eu demonstrei, não tinha como a criança falar, né? Ou era um bebê, ou era alguém com a cognição não preservada, então não tinha como falar. Então, mas o melhor é, se puder falar, relatar, a própria pessoa relatar. Então, aí eu trago, né, uma situação como essa, uma criança de 7 anos com a cognição preservada. Então, aí começa a parecer que é um pouco mais fácil a avaliação da dor nessa criança. Eu posso perguntar para ela, né, de 0 a 10, quanto está a sua dor? 10 é a dor mais forte que você já teve. Então, tenta comparar com ela. E aí, eu tenho que parar um pouquinho, e não é porque ela tem 7 anos, né, que é o que a escala está lá autorizada para usar a partir disso. Eu tenho que saber se essa criança entende a dimensão da escala numérica. Será que ela sabe que 7 é mais do que 6? Então, não é só ter a cognição preservada, ela precisa ter esse entendimento. Então, a gente precisa conversar com a criança e precisa saber não só o nível de escolaridade, mas esse entendimento dela, né, esse letramento. Trago aqui mais uma situação para a gente pensar. Então, esse menino tem 9 anos, ele caiu da bicicleta, né? E aí a gente começa, né? Chega para avaliar, e será que ele está com dor? Né? Se a gente fosse fazer uma escala comportamental e olhasse a face dele, a gente ia dizer que sim. Mas com 9 anos, a gente, né, precisa fazer autorrelato. E aí, na hora que a gente mostra, por exemplo, a escala de faces, ele aponta que a dor dele é 0. E aí a gente tem que se perguntar, né? Por que ele apontou 0? Por que ele deu 0? Provavelmente ele não entendeu a escala, seria uma das explicações. Né? Então, a gente tem que tentar reforçar e esmiuçar até chegar nessa conclusão, que ele teve ou não entendimento adequado da escala. Esse aqui, em específico, né, ele acabou dando 0, por quê? Ele fazia muitas gracinhas com a bicicleta e a mãe sempre falava, se você cair e se machucar, eu vou tirar a bicicleta. Então, ele estava com muito medo, então ele falava que ele não estava com dor, que ele não tinha machucado, porque ele queria que a mãe tirasse a bicicleta. Então, é a hora que a gente começa, né, a colocar aquela pulga atrás da orelha. Às vezes, o autorrelato nem sempre é o melhor método na pediatria, né? Porque tem situações como essa que a gente leva, às vezes, tempo para descobrir, né, por que ele não relatou realmente o que estava acontecendo. E aí, né, sempre atrás de uma criança, a gente brinca, tem uma mãe, tem uma avó, que acaba falando, né, e sentindo a dor e se colocando ali. E aí a gente traz, né, um grande conflito. Quando a gente vê uma criança, né, e ela até consegue fazer o autorrelato, ela dá um valor para a dor, a equipe profissional dá sempre menos e a mãe dá sempre mais. Então, mais uma vez aqui eu trago mais uma dificuldade da avaliação da dor na pediatria, né, onde a gente vê que existe um conflito
entre o autorrelato e o relato proxy, né, aqui do profissional ou da própria família. E aí, tudo isso que a gente falou, né, até agora, a gente está vendo só uma das características da dor, que é a intensidade. Né? Então, a gente precisa conversar e precisa sempre lembrar que a gente tem que saber pelo menos as 10 características básicas da dor. Né? Então, não tem como se a gente não estiver do lado dessa criança, não tiver muita conversa com essa criança, com essa família, para a gente conseguir entender essa dor. Bom, aí eu trago também mais uma particularidade, que é a avaliação da dor neuropática na criança. Então, existem inúmeras escalas para dor neuropática, né? Muitas delas traduzidas e validadas no Brasil, mas nenhuma é para menor de 18 anos. Então, a avaliação da dor neuropática em criança não é feita com escalas, né? Pelo menos até hoje a gente não tem nenhuma escala. Então, o que se preconiza? Na verdade, a gente coloca a dor neuropática sempre como possível, provável ou definitiva. Então, conforme esses sinais, né, se é um local plausível de ter uma dor neuropática, a gente fala, né, que pode ser possível que essa criança tenha uma dor neuropática. Se ele tem algum dos sintomas, né, sinais positivos ou negativos nessa área, a gente pode falar que ela é provável, se ela tiver um dos dois, e se ela tiver um teste confirmatório, ela é uma dor definitiva. Né? Então, se eu tiver uma ressonância, por exemplo, mostrando um comprometimento de plexo ou uma eletroneurobiografia, aí é uma dor definitiva. Então, é assim que a gente acaba fazendo a avaliação de uma dor neuropática na pediatria. Bom, a dor total eu nem vou abordar aqui, né? A gente tem pouco tempo na aula e seria muito complexo a gente tentar abordar, então nós ficamos só na dor física. Bom, então, para concluir, né, a gente acaba chegando a esse ponto que a avaliação da dor na pediatria, ela às vezes acerta longe do alvo, né? Mas então, para vocês verem como tudo que a gente falou tem essas dificuldades. E lógico que a gente acaba carregando isso para o tratamento. Né? Então, para falar um pouquinho de tratamento, eu trouxe aqui uma curva do tempo em relação aos guias da Organização Mundial da Saúde. Então, eu foquei nesses guias para a gente falar do tratamento. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um. Antes, até, eu quero colocar, né, que todo mundo sabe, da escala analgésica proposta aí pela Organização Mundial da Saúde, e aqui, nessa específica que eu trouxe para mostrar, ele coloca um quarto degrau, onde ele coloca as terapias intervencionistas. O quarto degrau, eu acho que ele é muito discutível, né? Eu gosto daquela ideia de colocar a intervenção em dor como os corrimão da escada, né? Porque eu acho que ela está, durante todo o tempo ali de tratamento da dor, ela pode ser utilizada. Mas o que eu trouxe aqui, na verdade, para falar, é que a intervenção em dor em pediatria ainda é uma área pouco explorada, né? Tem pouquíssimos artigos falando sobre isso, pouquíssimos profissionais que se atrevem a fazer esse tipo de tratamento de dor em criança. Então, é mais um ponto aí, mais uma particularidade que eu trouxe para a gente refletir. Bom, então, falando de cada guia, né, nessa evolução do tempo que eu trouxe, em 86, então, a gente tem a primeira publicação, onde ele organiza, né, o tratamento analgésico e organiza nesses 3 degraus que a gente acabou de ver, conforme a intensidade da dor. Então, eu faço toda aquela avaliação, né, aquela tentativa de avaliação que a gente viu lá no início, para chegar, né, à conclusão de que essa dor é leve, moderada ou intensa, e com isso eu colocar ela em um dos degraus. Bom, em 2012, então, a gente ficou com essa escala de 86 até 2012, quando o segundo degrau da escada foi banido, né, porque se chegou à conclusão que a codeína ela tinha muitos problemas de biotransformação, então a gente sabe que pelo menos 25% das crianças menores que 5 anos de idade não tem a enzima para fazer a transformação, então eles não respondem à droga, né? Então a gente não consegue fazer uma adequada análise, e o tramal não tinha evidência suficiente para a gente fazer a indicação. Então, por isso foi tirado o segundo degrau. E aí, no lugar do segundo, o que a gente faz? Coloca o opioide forte numa dose,
né, menor, metade da dose, para tratar a dor moderada. Então, foi isso que a Organização Mundial da Saúde determinou nesse guia de 2012. Em 2009, sai esse guia para dor do câncer, né? E aqui ele coloca dor do adolescente e do adulto. Então, a partir de 10 anos de idade, ele coloca esse guia. E aí ele traz, né, de volta os 3 degraus, e ele traz, além disso, alguns princípios, né, os princípios anteriores que a gente tem que fazer um tratamento individualizado, baseado no relógio, né, que tem que ser medicação de horário. Ele coloca mais que a gente tem que fazer atendimento biopsicossocial, espiritual, e ele coloca que a meta terapêutica, né, onde a gente tem que, o que a gente espera fazer com o tratamento de dor, é reduzir essa dor a nível que permita uma qualidade de vida aceitável. Então, é isso que a organização traz para câncer, para dor do câncer de 10 a 19 anos. E aí, com tudo que a gente tem visto, principalmente Estados Unidos e Canadá, né, da crise de opioides, a gente, até em 2015, teve no DSM, mais um CID, né, mais um diagnóstico, então, o enfrentamento químico, que é o uso de opioides para enfrentar o estresse emocional. Então, o abuso de opioides, o abuso das drogas de prescrição, né, tem um CID, tem um código lá no DSM, e com toda essa preocupação mundial, né, a Organização Mundial da Saúde, em 2020, então, um ano depois, ela faz um novo guia. Aqui ela coloca para crianças com dor crônica, mas muito pensando nessa história do abuso do opioide, então ela coloca o opioide, tentar evitar o opioide para dor crônica, né? Então ela foca bastante em intervenções físicas, psicológicas e farmacológicas, mas sempre com essa ressalva, né, de não tentar evitar ao máximo os opioides para dor crônica. E aí a gente começa, né, trouxe também aqui uma outra particularidade, esse levantamento da Cochrane, que ele fala, né, que existem baixas evidências para o uso de opioides em crianças e adolescentes. Então, até para dor do câncer, né? Então, a gente parece que está fazendo uma medicina baseada em experiência, né? Se a gente for ver o que traz a literatura. Para esses outros opioides, como a oxicodona, a buprenorfina e o fentanil, também não existem estudos controlados em criança. Então, a gente acaba fazendo também estudo baseado em experiência. Do mesmo jeito que não tem recomendações, né, de peso para antidepressivos, anticonvulsivantes ou neurolépticos para o tratamento da dor neuropática em criança. Nem tampouco para lidocaína adesivo, né? Então, a gente continua com a experiência e suportando o uso. A gente não tem literatura suficiente para embasar. Aqui eu trago uma escada diferente, né? Que é aquela escada para aquelas crianças, como a gente mostrou lá, com grave sequelas neurológicas, grave comprometimento neurológico, que é uma escada que traz diferente, né? Ela não traz o analgésico e o anti-inflamatório, depois os opioides, ela coloca outras drogas aqui. Então, é uma escala bem interessante para a gente colocar no dia a dia para esse tipo de paciente. Novas drogas, eu acho que, como os canabinoides, né, é um caminho ainda que a gente tem que percorrer. A gente ainda, né, vê muita coisa, mas parece que na prática a gente não consegue ainda ver nada muito consistente também. E a gente, né, outra particularidade é que a polifarmácia na pediatria, ela é muito difícil, né? A gente dá um remédio para uma criança de 8 em 8 horas, é uma coisa muito difícil. Quando a gente tem que dar muitos medicamentos, então é mais difícil ainda. Então, a gente tem que tentar montar esquemas, né, para facilitar isso, para o entendimento da família para essas medicações e tentar otimizar horários e tentar otimizar ao máximo a dose para tentar ver se a gente faz o menos possível de medicação para facilitar a vida dessas crianças. Também não podemos deixar de esquecer de comentar que a gente tem que falar sobre higiene do sono, sobre exercícios, sobre atividades escolares
né, que tudo isso acaba contribuindo aí na dor do paciente. Outra coisa, né, que é muito comum as famílias fazerem, mas às vezes elas não contam, são essas aqui são as verdadeiras medicinas populares, né? Então, uso de argila onde dói, todas as coisas, né, que a gente vê de chás, de infusões, que as famílias acabam dando, né, usando, depende muito, acho que da região do país que é o paciente. Então, tem culturas diferentes e acabam contribuindo, e muitas vezes eles não contam isso para o profissional, para o médico, né, que está cuidando dessa dor. Então, é isso. Eu queria muito agradecer e deixar essa mensagem, que eu acho que é muito isso que acontece, né? Quando a gente acha que tem todas as respostas, a vida muda todas as perguntas. E a dor na pediatria, acho que é muito isso. A gente, lendo, a gente acha que até, né, não, eu consegui fazer a avaliação da dor, eu vou saber tratar. Mas eu acho que tem todas essas particularidades aí, deve ter muitas outras. Obrigada.